Olá, eu sou o Lucas Sabaini trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vamos ter um bate-papo na qual vai fazer com que você reflita e abra a sua mente mediante ao assunto que vamos abordar. Hoje estou aqui com um grande amigo, André Tambasco, iniciando a sua carreira como empreendedor e apostando no marketing digital. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim a convite do Lucas aqui, forçado, mas vim. A gente vai abordar aqui alguns assuntos sobre bloqueios da mente. Então espero que vocês gostem e segue o vídeo. Cuidar da nossa mente é algo primordial. Até porque dependemos dela para tudo. E é por esse motivo que estamos abordando este tema para poder levar até você um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Ao longo da nossa conversa, nós vamos discutir e debater alguns pontos de acordo com a nossa experiência e vivência. E tenho certeza que vocês vão se identificar com muita coisa que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, como que nós mantemos a nossa mente saudável? Eu, particularmente, tive que fazer algumas mudanças para que a minha qualidade de vida melhorasse. E, consequentemente, a minha mente também. A primeira coisa que eu fiz foi começar a praticar exercícios. Atualmente eu corro, pedalo, faço natação também. Melhorei a minha alimentação, cortei refrigerante, coisas muito gordurosas. Não que eu não coma, uma vez ou outra, é claro que não tem como comer, mas estou evitando na medida do possível. Você pode estar se perguntando, mas o que a alimentação tem a ver com a mente? Tem e muito. A partir do momento que você sabe que a sua alimentação não está boa ou correta, nossa mente automaticamente ela começa a criar um sentimento de culpa, o que acaba afetando o nosso emocional. Outro ponto importante, aprendizado. Ler todos os dias, nem que for um livro, um artigo, leitura é indispensável para quem quer ter uma mente saudável. Inclusive, quero indicar para vocês o livro Ciúme do Augusto Cury. Acabei de finalizar ele e super recomendo, um excelente livro. Sumiu! Assistir vídeos, documentários de seu interesse. Às vezes alguma pessoa não se identificou muito com a leitura, então pode apostar nesse tipo de conteúdo. Aprender algo novo todo dia, isso mantém a mente ativa, fazendo com que ela sempre queira aprender cada vez mais. E você, André, o que você tem feito para manter a sua mente saudável, no pique? Então Lucas, embora a gente no dia a dia a gente não tenha muito tempo, às vezes por questão de trabalho ou estudo e tudo mais, uma das coisas importantes que a gente tem que ter é a qualidade do nosso sono. A gente tem que dormir bem para acordar bem e realizar as nossas tarefas, né? E também uma ocupação da nossa mente, porque a gente não pode ficar sem fazer nada e sempre a gente tem que estar ocupado para às vezes não ficar, um exemplo, não sentir tensões no corpo ou algo do tipo que a gente pode perceber que isso é um bloqueio mental. Então é isso mais ou menos que eu penso. Correto? Todo mundo se depara ou já se deparou com algum bloqueio na mente. E muitas pessoas enfrentam esse bloqueio e nem sabem que ele existe. André, de acordo à sua perspectiva de visão, como que você definiria o que é um bloqueio de mente? Então, Lucas, uma pessoa com um bloqueio mental é alguém que se sente muito preso, inseguro e com medo de fazer as coisas, talvez com um projeto ou algum negócio que a pessoa tenta iniciar. A pessoa tem muito medo e tem medo de errar, então isso é um bloqueio que às vezes eu percebo nas pessoas. Na minha concepção, bloqueio de mente é tudo aquilo com que faz com que você deixe de fazer algo por medo, insegurança, traumas causados por alguma situação que você vivenciou no passado ou até mesmo no presente. Isso faz com que você deixe de ser quem você realmente é. Você acaba se retraindo na sua forma de agir, de se expressar, podendo até comprometer o convívio social. No nosso dia a dia, se nós prestarmos atenção e pararmos para observarmos algumas pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, nós vamos identificar que existem alguns tipos de bloqueios que são mais comuns. Ou seja, a maioria das pessoas possuem ele e geralmente são bem evidentes. Alguns desses bloqueios que eu sempre percebo nas pessoas que eu convivo falar em público. Muitas pessoas que eu conheço, elas têm medo, vergonha, pavor de falar em público quando se depara com um grande número de pessoas. Esse é um dos bloqueios que mais atrapalha no âmbito profissional. Exposição de ideias e opiniões. Já percebeu que sempre que estamos numa roda de amigos ou num grupo de pessoas discutindo algum assunto, sempre tem aquele que não abre a boca para falar nada. Sim. Às vezes muitos pensam, aquele ali não entende nada do assunto, mas nem sempre é assim.
Às vezes a pessoa tá ali quieta, observando, louca para falar alguma coisa e expressar sua opinião, mas não fala nada devido ao bloqueio que ela tem. Esse bloqueio faz ela pensar que se ela falar alguma coisa, todo mundo vai rir dela. Aquilo que ela vai falar vai estar errado. Pensamentos esses que faz com que a pessoa se retrai. Recentemente, esse sentimento acaba com a pessoa lentamente. De que forma? Pelo desgaste mental. A pessoa quase não percebe, mas de tanto ela ficar remoendo aquele ressentimento dentro dela, isso acaba gerando um bloqueio terrível na pessoa. E no seu caso, quais seriam os tipos de bloqueios que você costuma observar nas pessoas que você convive? Uma das primeiras coisas que eu sempre falo é que as pessoas pensam muito pequeno. Se elas começassem a pensar maior, talvez elas imaginassem melhor o sucesso, ao invés de sempre pensar negativo e pensar que sempre, eu vou fazer alguma coisa e vai dar errado. Não, pensa que vai dar certo, que vai dar certo. Tudo depende de você, mas de ninguém. Se você não fizer, ninguém vai fazer por ti. Quando tomamos uma decisão baseada no emocional, o resultado pode ser desastroso. Todo empreendedor tem um apostador dentro de si, ou seja, gosta de correr riscos. Isso faz com que ele tenha mais facilidade de tomar decisões em casos improváveis. Não deixe seu ego falar mais alto e nem sua mente. Tome decisões concretas. Existem alguns sintomas que podem se notar numa pessoa que está passando por algum tipo de bloqueio na mente. Quais sintomas você costuma notar? Então, a pessoa pode apresentar perda de energia, excesso de emotividade, reclama de muito nervoso, dor de cabeça e principalmente problemas psíquicos, que é algo muito importante que é muito relacionado ao bloqueio da mente. Eu costumo observar vários sintomas. Dentre eles, eu vou citar os mais relevantes. Ansiedade. Devido ao bloqueio, a pessoa ela fica ansiosa além do normal. Em alguns casos, afetando até a saúde e a convivência daqueles que estão próximos. Depressão. Este está sendo um dos maiores vilões da atualidade. É uma doença que está pegando muitos e a tendência é aumentar cada vez mais. Escassez. Aqui está um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar. Quando se fala em escassez, podemos nos referir a vários pontos, porém, o que eu quero citar aqui é a escassez financeira. A maioria das pessoas não conseguem prosperar na vida financeira devido a muitos bloqueios que surgem, como por exemplo, o medo de tentar, o medo de arriscar, de fazer algo novo. Muitas das vezes permanecem na famosa zona de conforto e é o que acaba impedindo a pessoa de progredir na parte financeira. Sim. Comunicação, outro ponto muito importante. Muitas pessoas não conseguem ou possuem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Geralmente, quando vão pedir informação, fazer novas amizades, muitos não conseguem. Até agora, nós contamos vários tipos de bloqueios mentais que podem ocorrer, mas de que forma eles surgem? Eu entendo que os bloqueios mentais, eles ocorrem de forma individual, ou seja, cada bloqueio é responsável por uma área diferente. Por exemplo, se você tem um bloqueio no seu ambiente profissional, isso não quer dizer que você vai ter um bloqueio na vida amorosa ou vice-versa. Muitos apresentam bloqueios quanto a se socializar, falar em público, fazer uma apresentação diante de uma plateia, mas isso não quer dizer que ela tenha bloqueios em outras situações da vida, ou seja, eles acontecem de forma individual, afetando apenas uma área específica. E qual é o seu ponto de vista em relação a como esses bloqueios surgem? Então, Lucas, o bloqueio mental ele surge através do dia a dia da pessoa, pode ser no serviço, no trabalho, por exemplo. Você fala com o seu chefe, fala com pessoas e acaba se estressando a mente e às vezes não percebe. Mas isso é algo que acontece com todo mundo e todo mundo às vezes sofre desse mal. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter é o nosso sono. Nosso sono a gente tem que ter uma qualidade muito boa, porque a gente tem que acordar disposto a fazer as nossas tarefas. Com energia, né? Exatamente. E realizar o que a gente tem no dia a dia. Então, e basear na nossa rotina também, para ter um dia produtivo. Automaticamente, o nosso corpo gera um alerta, porque isso pode ser uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. Sim, com então, certeza. O nosso corpo mesmo ele nos avisa, mas a gente nem percebe às vezes. Então vamos falar um pouco sobre nós agora. André, conte para nós um tipo de bloqueio que já aconteceu com você. Então, o que já aconteceu comigo? No começo eu tinha muito medo de errar quando eu comecei um negócio.
Eu tinha muito medo de errar e medo de não conseguir fazer. Então esse era um bloqueio muito tenso, porque eu não sabia o que fazer, eu estava meio perdido e preso naquilo. Então eu comecei a mudar meus hábitos e comecei a confiar mais em mim, porque afinal isso tudo depende de mim e de mais ninguém. Então eu comecei a mudar meus hábitos e acreditar mais em mim, porque isso é a coisa mais importante. Você falou uma coisa muito importante, que é a confiança. Confiar na gente mesmo, naquilo que a gente quer fazer, é muito bom e ajuda muito. Sim. No meu caso, o meu bloqueio foi relacionado ao público. Eu tinha uma certa timidez quando eu me deparava com um grande número de pessoas na minha frente. Aquela situação me travava, eu não sabia o que fazer. Geralmente, esse medo ocorre pelo fato de que na sua mente você acha que o que você vai falar para eles não terá uma boa aceitação, gerando insegurança e retração. Mediante esses bloqueios, qual foi a estratégia que nós usamos para desbloquear essas situações que nós citamos anteriormente? No meu caso, o que me ajudou muito foi a faculdade. No terceiro ano do curso, eu fui convidado, junto a mais 4 colegas, para darmos aulas de contabilidade para uma turma da Guarda Mirim da cidade de Leme. Afinal de contas, gente, a namorada dele é de Leme, tá bom? Até aí tudo bem, tranquilo, sem problemas, até chegar o primeiro dia de aula. Na minha cabeça, não passaria de 40 alunos. Quando eu cheguei na faculdade, que eu fui procurar qual seria a sala, fui informado que a aula seria no anfiteatro. Eita. Logo eu pensei, mas por que no anfiteatro? Mas tudo bem. Quando eu entro no anfiteatro, estava vazio. Mas calma, era porque nós chegamos adiantado. Meia hora depois, aquilo lotou de adolescentes. Nossa. Quando eu olhei para aquelas cadeiras ocupadas sem ter nenhuma vazia, o negócio ficou sério. A mão gelou, o corpo tremia, a alma já não sabia mais se estava no corpo. As primeiras palavras que eu disse no microfone, eu não lembro quais foram. Mas confesso que as 3 primeiras aulas foram muito difíceis. Mas depois nós fomos criando uma certa intimidade com o pessoal e a coisa fluiu. Então essa foi uma das formas na qual eu consegui quebrar esse bloqueio de falar em público. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse tipo de problema. E no seu caso, André, o que você fez para quebrar esse bloqueio? Como eu tinha dito anteriormente, eu comecei a mudar meus hábitos e acreditar mais em mim, porque isso é o mais importante, acreditar mais em você e esquecer o que os outros pensam. Porque o projeto afinal é seu, ou o negócio, o que seja da pessoa. Afinal, isso é seu, então você tem que acreditar mais em você e fazer acontecer. Aprendam, façam acontecer. Agora, nós vamos responder aqui 2 perguntas que os inscritos do canal fizeram. A primeira pergunta você responde: por que travamos quando comentamos determinado assunto com alguma pessoa? É porque às vezes a gente pode falar o que a pessoa se magoa, ou a gente pensa que a pessoa se magoa. Sim. Então é o que a gente trava e não sabe o que a gente pensa direito. Porque Aquele bloqueio, né? isso, a gente não sabe o que a pessoa tá pensando da gente. Então acho que é isso. O nervoso bate e a gente não sabe o que fazer. Junta aquela mistura de emoções no momento, Exatamente. né? E você trava. A segunda pergunta é: a nossa mente trabalha melhor quando somos forçados ou estimulados por alguma situação? Eu acredito que sim. Muitos não sabem, mas nós temos uma capacidade incrível quanto ao uso da nossa mente. O que acontece é que às vezes, para podermos usarmos a nossa mente um pouco mais do que nós somos capazes, é necessário sim de um empurrãozinho. Empurrãozão. Vamos usar como exemplo essa situação em que estamos vivenciando no momento. Devido ao Covid-19, o mundo foi obrigado a parar. Infelizmente. Todo mundo parado dentro de casa de quarentena e o resultado não podia ser diferente. Para quem segue as redes sociais, pode acompanhar o que o pessoal anda aprontando em matéria de criatividade. Ou seja, ficar em casa foi um estímulo para que as pessoas pudessem liberar a sua criatividade. Para finalizarmos o assunto, qual a dica que você dá para aqueles que querem vencer os seus bloqueios mentais? Para você vencer isso, você tem que imaginar o seu sucesso, ou seja, você vai já imaginar o seu projeto pronto e funcionando. Nesse período, claro que vai ter muitas falhas, mas a nossa falha vai levar à perfeição há algum tempo. Mas, se tudo fosse fácil, o sucesso não teria um gosto tão bom. Gostei da sua frase, muito boa. Bom, a primeira dica que eu dou, primeira coisa, colocar a vida em ordem. Ah, Lucas, mas como eu faço isso?
Pega o papel e uma caneta. Você vai colocar em tópicos tudo aquilo que você acha que tem que melhorar. Tudo aquilo que você sabe que está fazendo de errado e tem que consertar. Segundo, colocar em prática todos os tópicos que você elencou. Depois de colocar a casa em ordem, agora é a hora do terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Acrescentar hábitos em sua vida que até então você não praticava. Quais seriam esses hábitos? Praticar um exercício, exercitar a leitura todos os dias, melhorar a sua alimentação e por aí vai. Não é um processo rápido, é lento, é dia a dia, mas se você não começar, os resultados nunca irão chegar. Então comece o mais rápido possível. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tema que nós abordamos e que de alguma forma nós possamos ter ajudado você. André, muito obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite de estar participando desse vídeo. Tchau pessoal, muito obrigado, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês esse vídeo. Agradeço ao Lucas por ter me chamado. Então é isso, muito obrigado. Deixe o seu comentário, conte o tipo de bloqueio que você já teve e que talvez tenha impactado a sua vida de alguma forma. E se tiver vários comentários, nós podemos até fazer uma continuidade desse vídeo comentando e reagindo os comentários que vocês deixarem aqui. Aqui embaixo está aparecendo o nosso Instagram, o meu é Lucas Sabaini. André Tambas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais!